Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma noite, né? Agradecidos ao Senhor nosso Deus pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas, não é mesmo? Eu creio que você hoje já agradeceu, já fez sua oração, já engrandeceu o nome do Senhor, louvando, né? É tudo que Ele espera da gente, é só gratidão, não é mesmo? E a busca por Ele, né? Que devemos ser resilientes, né? Sempre em buscar a palavra do Senhor e enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, não é mesmo? Tudo que nós passamos. E eu creio que quando o Senhor, Ele falou a palavra éfata, quando Ele falou essa palavra, que é uma palavra grega, né? Eu creio que é uma palavra grega. Eu vou pesquisar bem ainda sobre essa palavra. Então, eu creio que quando Ele falou éfata, Ele, para o surdo e o mudo, né? Vocês lembram dessa história? É uma pessoa que era surda, era muda e Jesus, não enxergava também, né? E tinha dificuldade no falar. E o Senhor Jesus, então, molhou com sua saliva, né? A boca, né? Primeiro cuspiu na terra e passou lama também nos olhos do cego, lembra? Foram muitos milagres, né? E também desse que tinha dificuldade de não falar. Então Jesus molhou com a saliva dele a boca dessa pessoa, né? Desse personagem. E o personagem, então, depois que ele fez isso, ele então falou, né? Gritou a palavra, olhando para o céu, éfata. E aí tudo aconteceu, o rapaz, né? Passou a falar melhor e houve o milagre, né? Então, eu creio nessa palavra do éfata. A palavra do éfata na nossa vida é de grande importância, você entende? Porque essa palavra nos faz lembrar no abrir, né? O abrir, né? Eu creio que tudo vai ser portas abertas, né? Esse ano 2024 virá de portas abertas para todos nós, seja o problema que for, seja a dificuldade que tiver, que venha o que vier, mas nós estaremos confiante nessa palavra do Senhor, confiante que o éfata de Deus acontecerá nas nossas vidas. Eu estava assim, refletindo, né? Muitas coisas que aconteceu na minha vida e eu vim da igreja agora mesmo. E lá na igreja o pastor estava pregando sobre promessas. E ele convidou algumas pessoas, né? Para ir até o altar, né? Se a pessoa queria falar alguma coisa, né? E aí ele convidou algumas foram lá, cantaram seus louvores. E eu tive muita vontade que ele me chamasse, mas ele não me chamou. Eu também não falei nada. Eu senti assim, sabe quando a gente sente assim que há uma distinção, né? Vamos falar assim. Nós não podemos fazer distinção de pessoas, nem do que a gente venha a fazer, né? Qual tipo de ação, qual tipo de problema recorrente que esteja acontecendo. Então, quando a gente ouve sobre promessas, é necessário que a gente creia com toda a sua resiliência, assim, de que você vai conseguir realizar um sonho, né? Alguma coisa que Deus tenha colocado no seu coração.
E o que eu venho ler hoje para vocês, eu venho falar sobre a mulher cananeia, né? Essa mulher cananeia, ela veio mostrando, eu vou ler para vocês, ela veio mostrando, assim, como é necessário a resiliência, como é necessário crer, como é necessário a saber é, buscar, né, e ter a certeza de que tudo vai se cumprir, né? A fé, ela, como eu já falei várias vezes aqui, que a fé, ela move montanhas. Quando nós cremos em algo, temos certeza que vai acontecer, é porque Deus, né, colocou no nosso coração. E aí eu ouvi o pastor falando que às vezes a pessoa fica naquela esperança, esperando, e não acontece a coisa porque é uma promessa do homem, não é de Deus. Pode até ser, né? Uma promessa do homem e não de Deus. Mas quando a gente coloca a certeza, quando a gente coloca a certeza, né, no nosso coração, não é a gente só coloca, é Deus que coloca pra gente essa certeza de que vai acontecer. Então, a fé, ela tem que ser uma coisa assim muito, muito preciosa. A fé, ela é muito preciosa, né? Para Deus principalmente. Deus observa isso, né? Ele observa se a sua fé é uma fé fria ou se é uma fé quente, é uma fé fervorosa. Você entende? Então, buscar a Deus, a gente não deve só buscar por causa de promessas, né? Nós devemos buscar, sim, pelo amor que sentimos por esse Deus, pela gratidão que temos a Ele, né? Pelo muito que Ele faz nas nossas vidas. Você consegue entender o que eu estou falando? Consegue compreender? Então, nós devemos aproveitar muitas oportunidades, né? De dar ouvidos, né, à palavra de Deus, de dar ouvido falar de Deus na nossa vida. Que Deus fala, Ele fala com a gente de todo jeito. E muitas das vezes nós não percebemos. E o tempo de Deus não é o mesmo do nosso. Você entende? O tempo de Deus é totalmente diferente. Então, essa mulher cananeia, ela vem nos ensinar muitas coisas diante da fé dela. Ela nos ensina a reconhecer, ela nos ensina que nós devemos ouvir, né? Ela nos ensina a compreender e ser resiliente quanto à fé, né? Então, Deus, ele observa isso, ele vê essas coisas na gente. Se nós somos pessoas resilientes, se nós somos fracos na fé, às vezes a gente se enfraquece, é verdade. Às vezes a gente se enfraquece porque a gente tá vendo, tá sentindo aquilo, né? Fica com tanta esperança que vai acontecer e a promessa demora tanto a acontecer que você acha que não vai acontecer mais. E aí você fica numa situação de enfraquecimento. Você entende o que eu falo? Mas nós não podemos ser pessoas que fiquem assim, inesperado não, fica sem esperança. Nós temos que ter a esperança de que Deus, Ele é o único que pode fazer por nós. Ele é o único. Por mais, a gente não pode pensar que assim, achar que somos capazes de tudo. Nós não somos capazes.
nós dependemos de Deus para nos tornarmos capazes. E essa mulher cananeia, ela foi uma mulher muito elogiada por Jesus por causa da fé dela. Você entende? Por causa da fé dela. Porque ela apresentou o problema dela para Deus, né? Ela apresentou o problema e ela falou que ele tivesse misericórdia dela, que ela precisava com urgência, que era urgente, ela precisava do que ela foi buscar em Deus. Então, ela conseguiu fazer Deus entender e compreender que ela só conseguiria chegar à solução do problema dela mediante a misericórdia dele. Só ele, com a misericórdia dele. Você entende o que eu falo? Só ele mesmo, com a misericórdia dele, para nos fazer acontecer coisas na nossa vida. Então, Deus aproveitou essa oportunidade dela, devido a ela estar ouvindo a palavra do Senhor, né? Ela ouvia a palavra do Senhor e ela recorreu a ele. Ela ouvia falar que ele podia fazer tudo, ele podia curar, ele podia fazer, né? Ele podia curar aquela filha dela. Então, ela mostrou ali resiliência, ela mostrou fé, ela mostrou perseverança, né? E no livro de Marcos, quanto no livro de Mateus, vem falando sobre isso, sobre reconhecimento da palavra de Deus, reconhecimento e gratidão, fé, né? A fé que move todas as coisas na nossa vida. Por isso nós devemos pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, me mostra, quebranta cada vez mais o meu coração, enche-me do teu Espírito, para que a gente venha saciar, né? Se saciar da palavra do Senhor, nos encher da palavra do Senhor, para que a gente possa levar, mostrar para os outros o quanto é importante essa confiança em Deus, o quanto é importante reconhecer, né, que somente em Deus chegaremos aos nossos objetivos. Você entende o que eu falo? Eu quero aqui, não vou, eu ia até ler aqui, eu acho melhor até ler, né? Deixa eu ver quantos versículos são, quanto a essa mulher cananeia. Ah, tá. Eu vou ler aqui o versículo para vocês. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Eu vou ler para vocês. É rapidinho. Versículo de número 24 do capítulo 7 fala assim, a continuação, né, do capítulo 7. Fala da mulher cananeia, conforme eu vim falar com vocês. Então, no versículo 24 diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Você viu? Você entendeu por que eu já estava falando dessa mulher cananeia? Porque eu já tinha lido também, né? E aí eu vim com a palavra Éfata para mostrar que quando Deus ele declarou essa palavra, ele estava declarando que abriria todos os caminhos, não importasse em qual área da vida da pessoa, né? Não só aqui no caso da vida desta mulher, né? Mas das nossas vidas hoje atualmente, você entende? Porque mostra a confiança, a fé, a determinação que essa mulher teve, porque diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvido falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe:
deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí diz assim, ela porém respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Veja bem, então, indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama e o demônio já não estava mais na filha. Gente, isso aqui é uma coisa assim muito, muito expressiva, né, de fé. Então, essa mulher cananeia, ela não murmurou, ela não reclamou, ela só mostrou para Deus o quanto ela precisava da misericórdia dele. Você entende? Então, ela reconheceu que dependia do Senhor Jesus e ela dependia da misericórdia dele. Você entende o que eu falo? Então, muitas das vezes, a gente se acha capaz, né? A gente se acha capaz de resolver alguma coisa que está acontecendo na vida da gente e ficamos, né, na esperança que nós vamos conseguir realizar algo sozinhos. E sozinhos nós não conseguimos nada, nós somos dependentes totalmente desse Deus, você entende? Nós somos dependentes dele. Isso significa que o éfata de Deus, ele pode o impossível. Num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, né, como se diz, o Senhor Jesus, ele pode abrir ou fechar qualquer situação que estejamos passando. Abrir para portas abertas, para coisas novas, para tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor pode fazer. O importante disso tudo é a perseverança, é a fé, é crer que somente Ele pode abrir caminhos para nós. E nós precisamos dele em todo o tempo, tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês quanto... Hoje eu fui um pouquinho diferente, né? Não falar para vocês, mas amanhã eu venho falar sobre Jesus voltando lá do Mar da Galileia e curando um surdo mudo, que eu já até falei quanto a isso aqui, né? Quanto o Abrat, né? Quando ele molhou com a saliva dele a boca, né? Do surdo e mudo, né? E o surdo mudo voltou então a falar. Tinha dificuldade de não falar e voltou a falar. O que eu quero falar para vocês, quero deixar aqui gratidão. Primeiro ao Senhor nosso Deus, que com Ele, sem Ele, quero dizer, eu não estaria, desculpa gente, eu estou meia coisa. Eu quero dizer que sem Ele eu não posso nada, mas com Ele, que Ele tem me sustentado todo esse tempo, eu estou aqui, estou de pé, estou com saúde, estou buscando nele, estou orando, estou cantando louvores para Ele. E eu creio nas promessas do Senhor na minha vida. Nós temos promessas de salvação, não é mesmo? Todos nós temos promessa de salvação. E a nossa promessa de salvação só depende de nós. Depende do nosso querer, né? Do nosso posicionamento. Se você se posicionar na direção do Espírito de Deus, você vai caminhar, né, com Ele e vai até chegar o momento decretado por Ele para a sua salvação. Mas se você, por algum motivo, resolver seguir por outro caminho, aí é o momento dele condenar. Ou ele condena ou ele salva, você entende? Então, eu quero pedir a vocês uma coisa, que vocês não deixem de orar,
que vocês não deixem de buscar. Porque eu sei que às vezes o nosso trabalho, né, as coisas, as circunstâncias da nossa vida, das coisas que nós fazemos todos os dias, nos deixa, às vezes, assim, desanimados para buscar o Senhor. Falar, depois eu vou orar, depois eu falo com Deus, e fica, né, desanimado e aí não busca no Senhor. Os problemas não podem nos tirar da presença do Pai. Os problemas não podem, de espécie alguma, tirar a gente da presença do Pai. Precisamos estar sempre presente com Ele, para Ele estar presente com a gente. Quando nós o buscamos, Ele se faz presente na nossa vida. Mas quando a gente fica parado, Ele espera ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir você falar: Senhor, muito obrigada. Senhor, quão grande e maravilhoso tem sido o Senhor na minha vida. Então, eu quero pedir a vocês que não deixem de orar, não deixem de buscar, não deixem de louvar. E dizer que eu tenho certeza que o Senhor Jesus trará dias de paz, né? Quem é que não quer paz, né? Todos nós queremos ter paz na nossa vida, todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos ver a união da nossa família, não é mesmo? Todos nós queremos estar com corações abertos, com corações mansos, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então eu peço a vocês que não deixem de orar, continuem orando e continuem aqui comigo também no canal, tá? Eu venho pela graça do Senhor Jesus seguindo aquilo que Ele me pede, né? Muitas das vezes eu confesso para vocês que eu fico um pouco desanimada, por isso que eu falo aqui para não desanimar, porque às vezes eu fico desanimada, mas quando eu começo a me sentir assim, eu então me apego em orar, sabe? Eu me apego em louvar. E aí o Senhor Jesus me fortalece de novo. Ele me fortalece e eu fico grata. Ai, Senhor, obrigada por ter me fortalecido nesse dia. Que o ano, gente, que o ano de 2024 para vocês seja de portas abertas. Que ele venha cheio de saúde, repleto de coisas boas e de muita alegria para todos nós. Sabemos que teremos dificuldades, né? Que as tribulações sempre vêm, mas o Senhor Jesus deixou bem claro para todos nós que mesmo em meio a tribulações, que nós tivéssemos ânimos para vencermos, porque na verdade nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos assim, pessoas que buscamos, né, no lutar do dia a dia, o melhor para cada um de nós. Mas dentro desse melhor que nós buscamos, não podemos de espécie alguma determinar o nosso horário de oração, né? Determinar de estar sempre na casa do Pai, ouvindo a palavra, para que a gente venha crescer em fé cada vez mais. Então, procurem viver uma vida agradável, né? Junto ao Pai. Uma vida agradável junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos fazer como aqueles fariseus faziam, né? Os fariseus, eles se achavam e eles se conservavam na tradição antiga deles, né? Nós não vamos seguir tradições do passado, nós vamos seguir para o futuro, e o futuro que vem aí vai ser grande para todos nós. Eu creio nisso e eu tenho orado, tenho pedido a Deus e tenho falado: Senhor, só o Senhor pode nos trazer portas abertas em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde física e mental, porque sem saúde nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, nem ajudar o próximo. Então nós precisamos de saúde física e saúde mental.
Então peça ao Senhor, Senhor, me dê saúde, me dê forças, saúde física e mental, me dê capacidade, que eu sozinha não sou capaz, mas quando o Senhor habita em mim, eu consigo realizar. Então, me ajuda, que o ano de 2024, gente, seja muito promissor para todos nós. É o que eu desejo para vocês de todo o coração. Que vocês venham me entender quanto a isso, quanto o que eu estou querendo passar para vocês. Às vezes eu falo e eu penso que as pessoas não me entendem, ou que as pessoas acham que eu estou querendo me exibir, sabe? Eu confesso que hoje eu fiquei um pouquinho assim, triste por não ter sido convidada para dar uma palavra na igreja, sabe? Porque eu queria muito dar uma palavra, mas se o pastor não convidou, é porque não era para mim, não é mesmo? Ele convidou outras pessoas para cantar lá, para falar, mas não me convidou. E aí eu fiquei assim um pouquinho, né, tristinha, mas depois eu entendi que se não fui convidada porque não era o momento para mim e porque Deus não quis, né? Porque Deus não quer. Quando Deus quer, tudo acontece. Ele abre portas, Ele abre caminhos, tá certo? Então, olha, boa noite para vocês. Um final de ano assim pleno, cheio de paz, de alegria. Busquem estar na presença do Senhor. E depois vai curtir com a família, mas não exagere com o negócio de bebidas, né, e outras coisas mais. Faça as coisas dentro do limite, né? Não ultrapasse aquilo que é para ser uma coisa bonita, se tornar uma coisa feia, tá certo? Faça coisas para se tornar coisas maravilhosas, bonitas, tá bom? Em alegria e em paz, que o ano janeiro já está aqui na porta para a gente dar continuidade, tá? E se for da vontade do Senhor que eu permaneça aqui dando um estudo, eu vou vir. Mas se não for, eu agradeço a todos vocês por ter me dado atenção, por terem paciência comigo e me ouvir, pelos likes e também pelos não likes, né? E pelas passagens, né? Que muitos passaram aqui, ouviram e não falaram nada. Mas Deus sabe todas as coisas, não é mesmo? Nós devemos compreender isso. E eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para cada um de nós. Um grande beijo para vocês e até 2024, se for da vontade do Senhor. Tchau.